Ótimo dia, povo de Deus. Paz seja com todos. Amém? Bom, primeiro segundinhos já sabe o que fazer. Se inscreva no canal, ative o sininho e envie esse vídeo a outras pessoas. Como eu sempre digo, estamos muito carentes de sabermos a história bíblica para podermos aplicar nas nossas vidas. Entende? Daremos continuidade hoje em 1 Reis, a partir do capítulo 9 e 10. Oremos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por essa semana que passou. Muito obrigado por essa semana que se inicia. Pai Santo, em nome de Jesus, nós declaramos, nós reconhecemos que somos completamente dependentes do Senhor. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor trabalhe as nossas vidas, que o Senhor se mostre forte no nosso meio. Em nome de Jesus, revele-se a nós, Pai. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Pai, que nós possamos extrair verdades, Pai, dessa história bíblica que nós estaremos relatando hoje. Pai, em nome de Jesus, gera, Senhor, um compromisso em nós, gera em nome do Senhor Jesus um desejo profundo, Pai, um encargo espiritual de servirmos ao Senhor, de levarmos a Tua palavra de modo genuíno. Pai Santo, em nome de Jesus, nos entregamos a Ti, reina sobre nós neste dia, fale aos nossos corações, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, nós paramos então ali no momento onde a gente citou sobre o templo, sobre algumas partes do templo, né? Quartos, a suntuosidade do templo, e nós finalizamos mesmo no momento onde há a solenidade de onde Salomão faz vários sacrifícios de milhares de animais. E o Senhor, então, irmãos, aceita aquele local como templo de adoração. E o Senhor, como sempre, ele faz as suas ressalvas. Ele fala, olha, eu aceito, será um lugar para me adorar, mas, e eu estarei nele perpetuamente, a depender de vocês viverem em conformidade com tudo aquilo que eu disse anteriormente, através de Moisés. Deus sempre condiciona. Deus sempre condicionou aqui. Certo. Então nós vimos essa parte. E vamos então... Terminando isso, Salomão havia feito uma aliança com o Irão para trabalhar, para levar madeira de cedro, para poder fazer as coisas lá em Israel, para construir o templo. E Irão depois foi para trabalhar as coisas de cobre, as coisas de ouro que seriam colocadas no templo. E como forma de agradecimento, Salomão deu a ele algumas cidades. Só que Irão não gostou dessas cidades. Aí ele pergunta, Irão vai lá visitar as cidades e fala, Salomão, meu irmão, essas são as cidades que tu me deste, né? E ele não fica feliz com isso, não. Vamos então para o capítulo 10. Capítulo 10, dos versos 1 a 5. Nós falamos um pouquinho sobre a suntuosidade, nós falamos sobre a sabedoria, sobre o quanto as construções eram megas, as construções de Salomão. Licença. Eram megas. E agora nós vamos ver um pouquinho da riqueza de Salomão. O que Deus proporcionou a ele. E ainda hoje nós veremos como foi que Salomão respondeu a toda essa riqueza, a toda essa sabedoria que o Senhor deu a ele. Vamos lá, capítulo 10, versos
a partir do verso 1. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo o que trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Olha aí, tamanha sabedoria. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria, a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, e os seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. Ela ficou assim, totalmente, nos termos meio jovens de hoje, ela ficou de cara, ela ficou assim, abismada, maravilhada. Tamanha era a sabedoria, tamanha era a beleza de tudo, a riqueza de tudo que Salomão tinha em suas mãos. Ela fala que Deus foi bom com aquele povo, colocou Salomão como rei daquele povo, para que Salomão exercesse a justiça, exercesse a sabedoria, e ela dá algumas coisas a Salomão. Estamos na riqueza de Salomão, tá bom? Como que Deus o abençoou. Capítulo 10, a partir do verso 10. Deu ela, a rainha de Sabá, né, ao rei 120 talentos de ouro. Um talento de ouro, irmãos, no Velho Testamento aqui, nós temos duas medidas que podem ser aplicadas aqui. Nós temos a medida de um talento ser cerca de 58 quilos, ou cerca de 33 quilos. Então ela deu 120 talentos de ouro. Se nós pegarmos esse valor de cerca de 58 quilos de ouro, para cada talento, 120 vai dar mais ou menos uns 6.900 quilos de ouro. Ela deu a Salomão. 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Também as naus de Irão, que de Ofir transportavam ouro, traziam de lá grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa real, como também harpas e alaúdes para os cantores. Tal madeira nunca se havia trazido para ali, nem se viu mais semelhante madeira até o dia de hoje. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou. Então, irmãos, olha como Deus despejava as bênçãos, despejava a riqueza. Vamos ver mais um pouco dessa riqueza? Verso 14. O peso do ouro que se trazia a Salomão a cada ano era de 666 talentos de ouro. Faz a conta aí. Muito ouro, né? Muito, muito ouro. Além do que entrava dos vendedores e do tráfico dos negociantes, e de todos os reis da Arábia e dos governadores da terra.
Fez o rei Salomão 200 pavês. Pavês é uma espécie de escudo menor que você pode atacar, tá bom? De ouro batido. 600 ciclos de ouro mandou pesar para cada pavês. Fez também 300 escudos de ouro batido. 3 arretéis de ouro mandou pesar para cada escudo. E o rei os pôs à casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puríssimo. Marfim? Olha. O trono tinha 6 degraus e o espaldar do trono ao alto era redondo. De ambos os lados tinha braços junto ao assento e 2 leões junto aos braços. Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus, um em cada extremo deles. Nunca se fizera obra semelhante em nenhum dos reinos. Todas as taças que servia o rei Salomão para beber era de ouro, e também de ouro puro todas as da casa do bosque do Líbano. Não havia nelas prata, porque nos dias de Salomão não se dava a ela estimação nenhuma. A prata não valia coisa nenhuma para Salomão. Porque o rei tinha no mar uma frota de Tarsis com as naus de Irão. De 3 em 3 anos voltava a frota de Tarsis, trazendo ouro, prata, marfim, búzios e pavões. Assim, o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza quanto em sabedoria. Tanto em riqueza quanto em sabedoria. Então aqui, irmãos, nós temos a noção da sabedoria, da grandeza que Deus deu a Salomão, filho de Davi. Vamos então pular uma partezinha aqui, que ele vai continuar falando das riquezas, das riquezas, das riquezas. E vamos ao capítulo 11. Ora, capítulo 11, vamos ler dos versos 1 e 2. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, e etéias. Mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração, para seguirdes os seus deuses. A esta se apegou Salomão pelo amor. Sabe, irmãos? Nós tocamos brevemente em outros momentos, né, anteriormente, que na vida de Salomão, quando ele faz uma aliança com Irão. Irão é um sidônio, e os deuses deles não é o mesmo Deus de Salomão. Nós vimos também que ele se casa com a egípcia, e aqui relata novamente. Lembra quando eu falei, ó, ele se casa com a egípcia? Gente, e aí? Já acende um sinal de alerta. Porque a Bíblia diz que era vedado ao povo de Israel se casar com estrangeiros. Então, veja a tamanha sabedoria, lembre aí agora, tamanha riqueza, tamanha força, tamanha glória, tamanha honra, tamanha tudo que Deus deu a Salomão. E ele opta por desobedecer a Deus. Sabe, que o Senhor nos ajude, de verdade. Vamos ler dos versos 5 a 8. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Nesse tempo,
edificou Salomão um santuário a Quemos, a abominação de Moabe. Quando fala abominação aqui, irmãos, está falando de nojento. Então, há deuses nojentos, abomináveis. Sobre o monte fronteiro a Jerusalém, vou ler novamente. Neste tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Quantas mulheres Salomão teve? 700 esposas, 300 concubinas. A todas que eram estrangeiras, ele fez um templo, ele fez um local de adoração aos deuses estranhos. Então ele construiu um templo para Deus e construiu talvez centenas de locais de adoração para os deuses estranhos das suas mulheres. Sabe, irmãos, isso tem um significado tão sério para nós. Sempre que a Bíblia fala de mulheres, trazendo para os nossos dias, está relacionado às nossas paixões. O que você ama, o que você busca, a quem você se entrega em nome do amor. O seu coração se movimenta para que lado? Perceba que aqui a palavra de Deus deixa claro que a esta se apegou Salomão pelo amor. Será que Salomão não sabia o que era amor? É claro que sabia. Mas ele permitiu que o seu coração amasse a essas mulheres tortas, essas mulheres a qual Deus disse que não devia amar. Se nós trazemos para o Novo Testamento, a Bíblia fala o seguinte: não ameis o mundo, porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Trazendo para os termos do Novo Testamento, para nós. Então, irmãos, observemos a história de Davi, observemos a história de Salomão, observemos a história desses homens aos quais Deus deu tanto. De mesma forma, Deus deu a nós. Deus deu mais a Salomão ou a nós? Muito mais a nós. Nós podemos ter a mente de Cristo. Nós podemos prescrutar, nós podemos sondar as riquezas, as profundezas do conhecimento de Deus. Nós fomos abençoados em todas as áreas nas regiões celestiais. Nós fomos colocados em Cristo. Sabe, irmãos, olha que riqueza. Nós não podemos, irmãos, fazermos como Salomão fez, onde ele se entrega, onde ele vai buscar cada vez mais, ele se entrega às suas paixões. Há uma moreninha, uma loirinha, uma pretinha, uma ruivinha, uma com Deus tal, uma com Deus X, uma do olho claro, uma do outro olho escuro. E nós, irmãos, quando nós estamos repletos com tamanha riqueza, nós muitas vezes nos entregamos a isso. Percebe? Nós nos permitimos amar, nos ligarmos às coisas por amor. E quando eu me ligo às coisas por amor, significa que o meu coração se deslocou para aquele lugar. Não tem como, irmãos, não tem como. Quando a Bíblia fala assim, Salomão, ou fala a todos, né? Não se envolva com mulheres estranhas, com mulheres de fora. É porque não tem jeito. É claro que o seu coração, nós temos estudado às terças-feiras sobre o coração, ele se perverteria, ele tomaria uma direção diferente. Porque o objeto do seu amor se desloca. Se você e o seu amor, se você e a sua esposa têm o mesmo objeto de amor, vocês vão se ajudar para
concorrer de modo benéfico para que esse amor cresça, para que as coisas funcionem perfeitamente e, e vocês vão se entregar a esse amor. Se não, irá concorrer de modo errado, irá concorrer um contra o outro. E se você se apegou por amor a essas paixões, como Salomão se apegou às mulheres por amor, o coração dele vai junto, não tem jeito. Então, irmãos, sejamos muito cuidadosos com riquezas, sejamos muito cuidadosos com caprichos da nossa parte, com, enfim, luxos. Sejamos muito cuidadosos, porque se você se aliar, assim como Salomão fez, a uma mulher, ou seja, a uma paixão por amor que destoa do que Deus ordenou que você, do modo que você deveria andar, o seu coração irá se perverter, ainda que seja na sua velhice. Irmãos, como eu sempre tenho falado, eu tenho 40 anos, mais de 40, e eu já vi um bocado de coisa. Um bocado de coisa. Entende? Pessoas, depois dos 50, 60 anos de uma caminhada ali com o Senhor corretamente, começa a se permitir e destrói a sua própria vida, macula o reino dos céus. No reino dos céus não, mas macula a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, bagunça com tudo e destrói a sua descendência. Como vai acontecer? Será que vai acontecer com Salomão? Vamos ver, né? Deus então aparece a Salomão e diz: Salomão, por que você fez isso, meu filho? Tirarei de você o trono, porque você não andou em conformidade com a minha palavra, como seu pai andou. Os irmãos se lembrarão que Davi não se entrega a deuses estranhos, não é? Mas em tudo, Davi reconhece Deus como justo e ele como falho. Mas Salomão não. Salomão se entrega a outros deuses. Desobedece a Deus e se entrega a outros deuses. Deus, por amor a Davi, fala: Salomão, olha, eu vou tirar o reino de você, mas não vai ser nos seus dias. Por amor a Davi. Não é por você. Por amor a Davi, depois que você falecer, darei ele a outro. Por amor a Davi, Salomão, eu deixarei o teu filho, um deles, né, claro, para reinar sobre uma tribo. E as outras enviarei, darei a outros. Deus então começa a levantar inimigos contra Salomão. Aí quando Deus levanta inimigo, aí bagunça demais. E o primeiro que o Senhor relata aqui na palavra dele, que levantou contra Salomão, é Haddad. Haddad, ele, enquanto criança, foge do morticínio que Davi estava fazendo. Ele foge para o Egito. E ele conquista uma posição muito boa no Egito. Então, ele fica sabendo que Davi morreu, fica sabendo de tudo que aconteceu, que Joabe também já era falecido, e ele pede para o faraó, que o faraó, ele foi achado com graça tamanha aos olhos de faraó, que faraó dá a sua filha para que ele se case. Para você ver. Então Haddad, ele volta. Por fim, o faraó faz uma série de perguntas, mas Haddad, olha, o que você está querendo? O que você está buscando? Falta alguma coisa aqui para você? E Haddad fala, não falta nada, perfeito, mas por favor me deixa voltar para minha terra. Então o faraó permite que ele volte.
E ele volta sendo inimigo de Salomão. O outro é Rezon, que também fugiu do morticínio de Davi e foi para as terras da Síria. E cresceu ali de modo que ele se tornou rei da Síria. E agora se volta contra Salomão. Jeroboão, nome legal para você pôr no seu filho, né? Ele era um dos servos de Salomão. E ele era um servo muito bom, muito capaz. Então Salomão coloca ele acima de todos aqueles que eram servos, escravos de Salomão, de todas as nações. Sabe, irmãos, que vida torta que Salomão teve. Quando nós vemos quando Deus fala com Moisés, não é para você fazer conchavo, é para você expulsá-los da terra. O que Salomão faz? Escraviza e começa a usufruir dos bens que aquele povo, que aquilo que Deus disse que não era para ter aliança, ele começa a usufruir dos bens escravizando-os. Certo, vamos lá. Continuemos. Aías era um profeta e ele profetiza a queda de Salomão. Ele se encontra com Jeroboão e ele está vestindo uma capa nova, muito chique. E Aías está vestindo a capa, tá bom? Aí Aías tira essa capa e parte ela em 12 pedaços. Partindo ela em 12 pedaços, ele dá 10 para Jeroboão e fala, olha, o Senhor falou que irá tirar o reino de Salomão e as 10 tribos dará a você. E aí ele explica, como nós já vimos anteriormente. Ele fala, por quê? Porque Salomão agiu mal, não agiu conforme o caminho que Davi viveu, conforme Deus havia ordenado. Então Deus está tirando o reino, ficará uma tribo para um filho de Salomão, mas o restante vai ficar para 10 ficará para você. Vamos ler os versos. Deixa eu ver aqui. Capítulo 12, verso 10. Acho que é isso mesmo, hein? Não, não é. Eu anoto, depois eu não... Mas, gente, olha... 11h30. Achei, tá aqui. Aías pegou na capa nova que tinha sobre si, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão, toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti darei 10 tribos. Porém ele terá uma tribo por amor a Davi, como eu disse anteriormente. Beleza. Salomão, então, fica sabendo dessa profecia. E aí Salomão, irmãos, já velho, ao invés de reconhecer, ao invés de buscar a misericórdia de Deus, buscar perdão de Deus, mostrar humildade, ver o que poderia ser feito, assim como Davi fez, o que Salomão decide? Vou atrás de Jeroboão para eliminá-lo da terra. Sabe, irmãos, isso é tão sério para nós. Isso é tão... Nós precisamos ser tão
cuidadosos quanto a isso, porque o Senhor vem e fala. Nós agimos tantas vezes, né? Assim como Salomão, agimos de modo errado, nos entregamos às nossas paixões e Deus vem e fala. E ao invés de nós corrermos para o Senhor e nos prostrarmos em arrependimento, o que nós fazemos? Buscamos eliminar aquele que traz a notícia, aquele que assumirá o nosso lugar, aquele que traz a profecia. Eu não gosto do pastor fulano, eu não gosto do pastor ciclano. Por quê? Porque ele diz a verdade. Eu estou em falha. Sabe, irmãos? Então, olha o que Salomão faz. Tamanha sabedoria, tamanha riqueza e tamanha loucura. Será que ele não conheceu a Deus durante a sua vida, sendo o homem mais sábio que nunca houve nenhum antes nem depois? Será que ele não conheceu a Deus, não viu, não vivenciou os caminhos de Deus? Vivenciou, irmão, mas ele foi se entregando às paixões, se entregando às paixões, se entregando às paixões e foi ficando louco. Só pode. Assim como Sansão. Lembra, nós já estudamos a história de Sansão? Como é que pode? Então, irmãos, que essa história possa nos ajudar, possa nos transformar para a honra e glória do Senhor mesmo. Então Salomão morre nessas condições. Contra Deus, buscando atalhar, buscando desmantelar a vontade de Deus, que agora era de que Jeroboão fosse o seu sucessor. Será que Jeroboão vai ser um bom rei? Ou será que ele vai cair nessas coisas também? Riqueza, sabedoria, paixões. Será que Jeroboão vai cair nisso também? Vejamos, né? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra é tão clara, nos direciona tão bem. Ó Senhor Jesus, ajuda-nos a confiarmos na Tua palavra, a permanecermos no Senhor. A Tua palavra nos diz, Pai, que aquele que permanecer, aquele que for até o fim, esse terá a vitória, esse receberá a chave, esse receberá a coroa, esse será verdadeiramente bem-aventurado. Ó Senhor Jesus, eu peço especificamente sobre mim, guarda o meu coração, me ajuda, Senhor. E ajuda também os meus irmãos. Pai, que nós não nos entreguemos às paixões, que nós não entremos em portas que nós não devemos entrar, mas que em nome de Jesus, Pai, possamos viver em conformidade com a Tua palavra, possamos viver uma vida que glorifique ao Senhor e que possamos ter alegria e o nosso prazer esteja nisso. Quando estivermos bem, Senhor, não permita que busquemos coroas, não permita que busquemos glórias, mas em nome de Jesus, Pai, que a nossa vida seja glorificada ao Senhor. Abençoa o nosso domingo, abençoa o almoço, abençoa a nossa reunião à noite. E que o Senhor seja glorificado em tudo, para benefício nosso e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ótimo almoço. Jesus abençoe e até a noite.